Oi pessoal, aqui é a professora Lisley Alves, sou professora de anatomia. Bem-vindo ao canal Entendendo Anatomia. Hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso. É um sistema tão lindo, tão complexo do ponto de vista anatômico, mas tão interessante. Eu aposto com você que você vai se apaixonar por ele assim como eu me apaixonei. Sabe quando a gente fala lá assim? Ah, Lisley ama Luiz, né amor? Sabe quando você faz assim, esse coraçãozinho? Esquece. O certo é fazer isso aqui, ó. Sistema nervoso. O sistema nervoso, o cérebro, o encéfalo, que é a sede das nossas funções intelectuais. Então, quando você for falar, fazer uma declaração de amor que você ama alguém, faz assim, ó, um cérebrozinho. Lisley, cérebrozinho, Lu, né amor? Tá certo, crianças? Então, vamos às aulas de hoje? Vamos! Olá pessoal, aqui é a professora Lisley Alves e hoje nós vamos estudar um sistema super interessante do ponto de vista anatômico e funcional, que é o sistema nervoso. Tá? Vocês vão se apaixonar por ele como eu me apaixonei. Quem estuda o sistema nervoso se apaixona porque ele é muito interessante. Tá? Então, para esse sistema, como ele é bastante complexo, bastante longo, nós temos uma série de vídeos aí no canal, alguns mais aprofundados, outros um pouco mais superficiais, mas nós vamos abordar todo o sistema nervoso em vários vídeos aí no canal, tá? Nós vamos ter uma sequência bem grande de vídeos aí. Mas vamos começar a estudar o sistema nervoso então? Então vamos lá. Quando a gente fala de sistema nervoso, qual a primeira célula que vem na sua mente? Quando a gente fala de sistema nervoso, célula. Provavelmente, aqui você pensou aí, foi o neurônio, certo? Então, o sistema nervoso, a gente sabe que uma das principais células é o neurônio mesmo, porém ele é formado por várias outras células, certo? Esses neurônios, eles estão dispersos tanto lá no encéfalo, quanto na medula, quanto no sistema nervoso periférico. Nós vamos ver hoje qual é essa divisão, certo? Então, o neurônio clássico é aquele formado aí que a gente está vendo na figura, né? Corpo celular, axônio, dendritos, né? A bainha de mielina, muitos deles têm, certo? Então, o que a gente está vendo aqui, olha, é um neurônio típico, clássico, certo? Só que quando a gente está falando de sistema nervoso como um todo, a gente está falando do sistema nervoso central, certo? Que é o que a gente pensa lá no encéfalo, medula espinal. E a gente também está falando do sistema nervoso periférico, que vai ter uma outra organização funcional, tá? Então, por exemplo, para o sistema nervoso periférico, nós vamos ter toda uma estrutura anatômica, certo? Para que facilite com que esse neurônio, né, parte do axônio dele, chegue lá do sistema nervoso central até o sistema nervoso periférico. Para isso, ele vai precisar de ter vários componentes. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, endoneuro, perineuro, epineuro, nós vamos ter vasos dentro desse nervo periférico, certo? Então, nós não vamos entrar nesse detalhe, é só para você começar a pensar que o sistema nervoso, quando a gente fala de sistema nervoso, a gente está falando além de neurônio, tá? Então, a gente também está falando, por exemplo, de células da glia, a gente está falando de toda essa estrutura, quando a gente está falando de sistema nervoso periférico, certo? E falando, depois dessa pequena introdução aí sobre quais são os componentes, vamos falar um pouquinho então das funções, né? Para que serve o sistema nervoso central. Algumas das funções, de forma bastante resumida, são essas três aqui, olha. Primeira delas, regulação do meio interno. Então, através do sistema nervoso, que nós temos toda a regulação do nosso meio interno. Então, vasodilatação, vasoconstrição, aumento do trabalho do trato gastrointestinal, diminuição do trabalho do trato intestinal, aumento, dilatação da pupila, diminuição da pupila. Então, todo o nosso meio interno é regulado através do sistema nervoso central, tá? Então, secreção de glândulas, tá? Tudo isso é regulado através do sistema nervoso, tá? Então, regulação do meio interno é uma das principais funções aqui do sistema nervoso. Fora isso, ele que também nos adapta ao meio ambiente, tá? Então,
Por exemplo, com a pupila, certo? Tem pouca luz, muita luz, ela tem que sofrer uma midríase, uma miose, né? Ou seja, tem que dilatar, ela tem que diminuir de tamanho. Toda essa adaptação que a gente precisa para o meio ambiente é o nosso corpo que vai fazer. Eu preciso de fazer uma vasoconstrição periférica porque está muito frio, eu preciso evitar trocar calor com o meio externo. Eu preciso fazer uma vasodilatação periférica porque está muito calor e eu preciso resfriar o corpo. Quem nunca, por exemplo, está lá muito calor e aí começa a transpirar, certo? Na periferia, e aí a gente fica com o rosto mais vermelho. Por que isso? O nosso corpo está tentando resfriar o sangue. Então, através do sistema nervoso central, junto com o sistema vascular, está fazendo toda essa adaptação aí ao meio ambiente, tá? Então, função também do sistema nervoso. Está correlacionada aqui com regulação do meio interno. Fora isso, o sistema nervoso central é a nossa sede das funções intelectuais. Então, você aprende o sistema nervoso central, tudo que você faz, você está aprendendo lá no sistema nervoso central. Inclusive, amor, né? Quando a gente vai lá na arvorezinha e escreve lá, né, desenha um coração, né, fala, Lisley ama Luiz, né, meu nome do meu marido é Luiz, e aí faz aquele coraçãozinho, né, isso aqui, teoricamente, está errado, né? A sede das funções intelectuais é o sistema nervoso. O correto seria a gente fazer aqui, ó, um encéfalozinho, né? Vamos fazer um encéfalo mais bonito aqui. O correto seria a gente fazer aqui, olha, um encéfalo, certo? Ó, um encéfalo bonitinho. Aí sim, né? Aqui, ó, um encéfalo, né? Flechado pelo cupido. Lisley ama Luiz, certo? Por quê? O encéfalo, que é o sistema nervoso, que é a sede de nossas funções intelectuais. A gente ama com o sistema nervoso, né? Só que, como a gente tem toda essa regulação do meio interno, quando a gente vê a pessoa que a gente ama, o nosso coração vai bater mais forte, certo? Então tem toda uma ação aí de sistema nervoso central, que a gente vai estudar isso depois, certo? Então, ele é a sede de nossas funções intelectuais. Então agora, quando você for falar com alguém que você ama alguém, faz lá um encéfalozinho e fala que você ama a pessoa. Tudo bem? Então, essas são as funções. Agora, além das funções, agora falando do ponto de vista anatômico, a gente consegue dividir o sistema nervoso central de algumas formas, tá? A primeira forma que nós vamos ver, agora começando a estudar propriamente dito o sistema nervoso, é a divisão anatômica do sistema nervoso, tá? Então, olha aqui, ó. Quando a gente está falando em sistema nervoso, a gente tem o sistema nervoso central, que é todo aquele que está lá protegido por um estojo ósseo, tá? E nós temos o sistema nervoso periférico, que é aquele que está mais na periferia, tá? A gente vai ter aqui nervos espinais, nervos cranianos, a gente vai ter alguns gânglios, vamos ter as terminações nervosas já lá nos órgãos-alvo, certo? Então, sistema nervoso periférico, tá? Todo aquele que está mais na periferia, certo? Ou seja, ele liga o sistema nervoso central até as partes mais longínquas do corpo, certo? Lá na ponta do seu dedo do pé vai ter alguma terminação nervosa chegando lá. Por isso que quando você bate o dedo no pé da cama, você sente dor, tá? Porque lá está chegando alguma terminação nervosa. Agora, o sistema nervoso central, como eu já falei para vocês, é todo aquele protegido por um arcabouço ósseo, por um estojo ósseo, tá? Então, indo lá do periférico para o mais superior, nós temos lá a medula espinal, certo? Que vai estar lá dentro da coluna vertebral. E o encéfalo, que é todo aquele que está dentro do crânio, tá? Então, aqui o encéfalo vai estar dentro do crânio, certo? E a medula espinal vai estar dentro da coluna vertebral. A gente vai ver lá nas próximas partes da aula, certo? Agora, desgraça pouca é bobagem, né? Então, a gente ainda, além de dividir o sistema nervoso em central e periférico, e o sistema nervoso central, a gente sabe que é todo aquele que está protegido por osso, a gente tem a medula espinal e o encéfalo. O encéfalo ainda vai ter as suas divisões. O encéfalo, quando a gente fala de encéfalo, a gente está falando de tudo aquilo que está dentro do crânio, certo? Então, aí, tudo dentro do crânio, a gente ainda vai ter divisões. Uma parte, a parte mais inferior, vai ser o tronco encefálico, tá? O
tronco cefálico, ele que vai ser a ligação com a medula espinal, tá? Ó, então aqui já está na ordem funcional. Então, depois da medula espinal, tem o tronco encefálico. E esse tronco encefálico, ele também vai ser dividido em partes, tá? Então, indo aqui, ó, da medula espinal para cima, nós vamos ter lá bulbo, que é a primeira parte, logo ligada aqui na medula espinal, tá? Nós temos o bulbo. Aí nós temos em seguida a ponte, e acima da ponte nós teremos o mesencéfalo, tá? Então, tronco encefálico vai ser dividido em bulbo, ponte e mesencéfalo, sempre indo aqui, ó, de baixo para cima, certo? A outra parte, né, que o encéfalo é dividida, vai ser o cerebelo, tá? Que é como se fosse um cérebro pequenininho, tá? Fica mais na parte posterior, lá perto do osso occipital, tá? No crânio. E a parte mais superior de todas vai ser o cérebro, que é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de sistema nervoso central. Com certeza, quando eu falo cérebro, você pensa lá naquela imagem típica, né? Aqui, ó, do sistema nervoso central. Só que esse cérebro, ele também vai ser dividido em partes, tá? A parte maior dele, que com certeza é que você está pensando, né? Que é essa aqui dessas figuras típicas, é o telencéfalo, é a parte mais superior de todas. E fazendo o meio de campo, certo? Entre lá o cérebro e o tronco cefálico, a gente tem o diencéfalo, certo? E o diencéfalo vai ser toda a família tálamo. Então, tudo que você ouvir com nome ou sobrenome tálamo vai ser parte do diencéfalo, certo? Então, a gente tem lá tálamo, hipotálamo, epitálamo, metatálamo, subtálamo. Tem tálamo no nome, você pode ter certeza que faz parte do diencéfalo, certo? Então, vamos dar uma recordada aqui nessas... Ficou claro essa divisão? Então, aqui nesse esquema, eu já coloquei aqui de forma que a gente consiga entender mais ou menos a ordem que está disposto, tá? Então, vamos lá. Sistema nervoso periférico, certo? É tudo aquilo que está na periferia, não está protegido por ossos. Sistema nervoso central é tudo aquilo que está protegido por osso. Indo aqui, ó, de baixo para cima, nós temos lá medula espinal, seguindo a ordem bulbo, ponte e mesencéfalo, que fazem parte do tronco encefálico. Aí nós vamos ter aqui, atrás do tronco encefálico, o cerebelo, que é posterior ao tronco encefálico. E continuando aqui, ó, a continuação do cerebelo indo ainda em direção superior, nós vamos ter o diencéfalo, que é a parte bem mais central, é o miolinho, e o telencéfalo, que é aquela parte onde a gente tem os giros, os sulcos, que é o que você pensa quando a gente fala de sistema nervoso, é aquela imagem clássica que vem à sua mente. Então, quando você está olhando essa imagenzinha, você está falando de telencéfalo, que é uma das partezinhas do cérebro. Por isso que não é o mais correto a gente falar... quando a gente está falando do sistema nervoso central que está dentro do crânio, a gente se referir a tudo como cérebro. O tudo que está dentro do crânio é o quê? Encéfalo. O cérebro, ó, é uma partezinha do encéfalo, certo? Que ainda é composto por cerebelo e tronco encefálico. Ficou claro essa divisão anatômica? Tá? Então, a gente, basicamente, o que está protegido por osso e o que não está protegido por osso, e o que está protegido por osso vai ser dividido em duas grandes partes, medula espinal e encéfalo. O encéfalo vai ter todas as suas divisões. Deu para entender? Então, essa é a divisão anatômica do sistema nervoso, certo? Agora, nessa outra imagem aqui, olha, nós vamos ter bem a ideia de como é essa divisão. Então, aqui nessa imagem, tudo que está em verde é o sistema nervoso central, né? Ó. Então, aqui, ó, o encéfalo e a medula espinal. E tudo que está em rosa é o sistema nervoso periférico, certo? Ou seja, aquele que vai ligar o sistema nervoso central a todas as partes mais distantes do corpo, certo? Então, tudo que está em rosa, sistema nervoso periférico, e tudo que está em verdinho, nessa imagem, lá do Gray, Anatomia para Estudantes, é o sistema nervoso central. Tudo bem? Nesta próxima imagem, a gente também vai ter uma ideia aqui, né? Ó. Então, sistema nervoso central, olha, é tudo aquilo que está protegido aqui, olha, dentro de um arcabouço ósseo. Então, a gente tem aqui, ó,
medula espinal, lá dentro da coluna vertebral, e para dentro do forame magnum, lembra lá no osso occipital? Tinha um forame magnum? Ele é o nosso limite. Do forame magnum para dentro, nós estaremos no encéfalo, com todas as suas divisões. Então, olha aqui, ó. Aqui no encéfalo, a gente vai ter aqui, ó, essa parte aqui, tronco encefálico, bulbo, ponte, mesencéfalo. A gente tem aqui atrás o cerebelo, e aqui em cima a gente tem no meio de encéfalo e o telencéfalo em toda a sua periferia aqui, certo? Nessa outra imagem aqui, ó, a mesma coisa. Nós estamos vendo aqui, ó, sistema nervoso central, aqui representado pela medula, e o sistema nervoso periférico, tá vendo? Olha, saindo já da coluna vertebral, o sistema nervoso periférico e se distribuindo para o corpo. Tudo bem? Então, essa é a divisão anatômica do sistema nervoso. Só que fora a divisão anatômica, a gente também pode ter uma outra divisão, que a gente chama de divisão funcional do sistema nervoso. Tá? A divisão funcional, ela vai envolver todo o sistema nervoso, tá? Quando a gente está falando do sistema nervoso lá central e periférico, aqui na divisão funcional ele trabalha como um todo. A gente vai ter aqui a divisão dele em sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. Quando a gente está falando de sistema nervoso somático, a gente está falando aquele de vida de relação, ou seja, aquele que vai correlacionar o nosso sistema nervoso central com o meio externo, certo? Então a gente está falando aqui de controle, por exemplo, de músculos, certo? E aí a gente vai ter esse sistema nervoso somático dividido em duas partes. Uma parte que a gente chama de aferente ou sensitivo, e a outra parte chamada de eferente ou motor. Como que funciona isso? Então, por exemplo, digamos que você encostou, está fazendo lá um almoço e encostou o dedo na panela, certo? Aí, você encostou o dedo na panela, a panela está quente, você vai o quê? Sentir que a panela está quente, certo? Então, olha, você está sentindo, olha, sensitivo. Está tendo uma aferência, ou seja, a informação está indo do seu dedo em direção ao sistema nervoso central. Está aferindo, está subindo a informação. Então, toda a informação que sobe em direção ao sistema nervoso, ela é sensitiva. Então, você encostou a mão na panela. O que vai acontecer? Você vai ficar com a mão lá na panela, esperando e falar, nossa, eu acho que está queimando alguma coisa? Claro que não, certo? Então, você teve essa aferência sensitiva que vai te dar uma resposta motora, certo? Então, do sistema nervoso central está saindo até você uma resposta motora, dizendo, tira a mão daí. Então, você está tendo uma eferência, está vindo uma resposta motora. E aí, você vai tirar a mão da panela para não continuar se queimando, certo? Então, o sistema nervoso somático é aquele que eu tenho uma aferência sensitiva e vai ter uma resposta motora. Nem sempre esse eferente motor, ou seja, essa resposta que está descendo, vindo do sistema nervoso central para o periférico, nem sempre essa resposta motora vai ser uma resposta de movimento, tá? Digamos que você está esperando o seu namorado lá na sua casa, certo? E aí ele chegou, e aí ele vai lá e vai encostar a mão no seu rosto para fazer um carinho. Você vai estar sentindo, né, ó, vai estar sentindo o estímulo sensitivo, certo? Ele encostou a mão no seu rosto, é uma aferência sensitiva, certo? Até colocar em vermelhinho que é de paixão. Então, sentiu uma aferência sensitiva. Vai vir uma resposta motora de tira o rosto daí? Não, vai vir uma resposta motora de ok, está tudo bem, não precisa tirar o rosto daí, fica com o rosto aí, certo? Então, vai vir uma eferência motora dizendo que ok, não precisa tirar o rosto daí, pode permanecer aí. Às vezes, muito pelo contrário, aproxima mais o rosto da mão, certo? Ou então, faz um carinho com o rosto, tudo bem? Então, nem sempre uma aferência sensitiva vai ter uma eferência motora de movimento, certo? Mas tudo aqui, toda a informação que sobe,
a gente fala que é uma informação aferente, certo? Então, toda informação que sobe, ela é aferente, ela é sensitiva. Nunca vai subir uma informação motora, sempre sensitivo. E toda informação que desce, toda informação eferente é motor, certo? Quando a gente está falando do sistema nervoso somático. Quando a gente está falando do sistema nervoso visceral, a gente está falando do sistema nervoso de vísceras, certo? Aquele que a gente não tem controle sobre ele, tudo bem? E vai ser, do ponto de vista de sequência de direção de informação, é a mesma coisa. Olha, aferente será sensitivo, certo? Então, por exemplo, você está sentindo fome, está subindo uma sensação de dor no seu estômago, certo? É um aferente sensitivo, então ele vai subir para o sistema nervoso central, tudo bem? E essa aferência sensitiva também vai nos gerar uma resposta eferente motora, tá? Então, por exemplo, digamos que você teve uma aferência sensitiva lá de fome, certo? Então, de cheiro de comida. Vai ter uma eferência motora de aumentar o trabalho, né, gastrointestinal, porque o seu corpo começa a se preparar para receber aquele alimento no seu tubo digestório, tá? Então, essa eferência motora, quando a gente está falando de sistema nervoso visceral, é o que a gente vai chamar de sistema nervoso autônomo. Aí a gente vai ter fibras simpáticas e parasimpáticas, que você já pode ter ouvido falar, tá? Sistema nervoso autônomo, em simpático e em parasimpático. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Eles podem ter papéis antagônicos em uma estrutura, em um órgão, por exemplo. Então, por exemplo, o sistema nervoso simpático aumenta a frequência cardíaca, enquanto o sistema nervoso parasimpático ele diminui a frequência cardíaca, tá? Mas nem sempre a gente tem a ação dos dois em determinadas vísceras. Mas isso aqui é um assunto tão extenso que a gente vai ter uma aula só para ele, tá bom? Então, de agora, o que é importante a gente saber aqui? Que nós temos na divisão funcional um sistema somático, que é todo aquele que está correlacionado a músculos, certo? A vida de relação. E o sistema nervoso visceral, que é aquele que a gente não tem controle sobre a eferência motora, certo? E o que é importante a gente saber? Sempre que a gente está falando de aferências, é tudo aquilo que sobe para o sistema nervoso. Eferência é tudo aquilo que desce, tanto no sistema nervoso somático quanto no sistema nervoso visceral. A aferência é sensitiva, é aquela que está subindo em direção ao sistema nervoso central, e eferência é aquela resposta motora que está vindo do sistema nervoso central em direção aos músculos, no caso somático, ou às vísceras, no caso do sistema nervoso visceral. Deu para entender? Então, ótimo. Qualquer coisa, volta aí, assiste o vídeo, tira as dúvidas. E agora, para os próximos vídeos, nós vamos estudar as próximas partes do sistema nervoso. Tudo bem? Então, agora, de divisão, de introdução ao sistema nervoso, é isso. Então, continua com a gente, assiste os próximos vídeos que nós vamos começar a abordar outros assuntos. Por exemplo, o sistema nervoso central, ele tem envoltórios, como todos os outros órgãos do corpo? Se ele tem, quais são esses envoltórios? Mas isso é o assunto para a nossa próxima aula, tá certo? Continua com a gente no canal, não se esquece de se inscrever, deixar o joinha. Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários do vídeo que eu respondo para vocês. Combinado? Então, até o próximo vídeo. Tchau!